Dossiê confidencial. Arquivo número 011. Quando você vê um moai de perto, a cabeça entende o tamanho, mas o corpo não aceita o peso. Pedra, vários metros, muitas toneladas, e uma ilha no meio do nada. E aí vem a frase que parece lenda, mas atravessou gerações. As estátuas andaram. Só que hoje existe um tipo de investigação que pega a lenda e faz uma pergunta simples, fria, quase chata. Tá, como? Quantas pessoas? Que corda? Em que terreno? Que marcas ficam no caminho? E principalmente, se isso fosse verdade, o próprio moai teria sido desenhado para isso? Hoje a gente abre o dossiê Moais. A investigação por trás da teoria das estátuas andando. A ilha é conhecida como Rapa Nui pelos seus habitantes. Para o mundo, ficou famosa como Ilha de Páscoa, um ponto isolado no Pacífico, onde a paisagem parece simples, mas a história é densa. Os moais, essas figuras humanas monumentais, foram produzidos ao longo de séculos, ligados à ancestralidade, prestígio e poder. Não eram decoração, eram presença, eram símbolo. E, em muitos casos, eram colocados sobre plataformas cerimoniais chamadas ahu, voltados para o interior da ilha. Quase metade dos moais conhecidos ficou na pedreira principal, Rano Haraku, o berço de onde muitos saíram e onde muitos foram abandonados inacabados. Então, o quebra-cabeça nasce aqui. Se eles foram talhados numa pedreira, como chegaram ao Zaú, espalhados pela costa e por pontos estratégicos? Tira da cabeça a imagem clássica do Egito com trenó e multidão infinita. Rapa Nui tem limitações: isolamento, recursos finitos, tecnologia de época e um transporte que depende muito mais de engenharia e organização do que de força bruta sem fim. A pergunta fica quase cruel. Você precisa mover uma estátua gigantesca por quilômetros, sem máquinas modernas, e sem deixar a estátua cair e se partir, porque muitas delas quebram feio quando tombam. Aí entram as teorias clássicas que dominaram por décadas. Arrastar deitado sobre troncos como rolos, arrastar sobre trenós e patins, levantar em estrutura tipo A-frame, combinar alavancas, cordas e rampas. Todas essas tentativas esbarram no mesmo ponto. Prova. Não basta. Parece possível. A ilha deveria guardar vestígios, marcas de estrada, padrões de queda, distribuição de moais tombados e indícios de como a galera lidava com o risco. É aqui que a lenda do andar começa a ganhar outro status. Não como magia, como método. Em tradições orais de Rapa Nui, existe a ideia de que os moais caminharam até seus lugares, movidos por mana, um poder espiritual, uma autoridade sagrada que faz o mundo obedecer. Por muito tempo, isso foi tratado de duas formas extremas, ou como prova de milagre, ou como folclore sem valor. Só que, em investigação séria, tradição oral não é prova final, mas também não é lixo. Ela é um sinal de memória cultural. Às vezes é metáfora, às vezes é lembrança real, às vezes é mistura. A pergunta certa vira: e se andar não for sobrenatural? E se for uma descrição visual de um transporte em pé, balançando, avançando aos poucos, como um passo? Se for isso, a lenda não estaria errada, só estaria falando a língua do seu tempo. A teoria do moai andando propõe um transporte vertical, com a estátua em pé sendo guiada por cordas em um movimento de balanço controlado. Pensa assim: se o moai estiver ligeiramente inclinado para a frente e tiver uma base estável, você consegue fazê-lo oscilar para a direita e para a esquerda, e cada oscilação produz um avanço pequeno. Não é andar como gente.
É andar como geladeira, quando você empurra alternando os lados, só que com controle, equipe e ritmo. E aí entra a primeira pista que dá força à teoria: o formato. Muitos moais têm base com perfil que favorece estabilidade e oscilação, e há a ideia de que algumas características, como leve inclinação e geometria do corpo, não seriam apenas estética, seriam também engenharia. A segunda pista: as estradas antigas de Rapa Nui. Em vez de trilhas aleatórias, certos caminhos parecem ter sido preparados, com larguras e formatos que poderiam acomodar um andar guiado, inclusive com trechos côncavos que ajudariam a manter a estátua no trilho. Ou seja, não é só dá para imaginar, tem coisa na ilha que parece conversar com isso. E aqui entra a parte que transforma a teoria em dossiê: Experimental Archaeology, arqueologia experimental. Em 2012, pesquisadores fizeram uma demonstração que ficou famosa. Uma réplica de Moai, com várias toneladas, foi movida em pé, usando cordas, com um grupo relativamente pequeno controlando o balanço e o avanço. O arranjo é simples na aparência e exigente no detalhe. Uma corda em cada lado para puxar alternadamente. Uma corda atrás para estabilizar e impedir a queda. Coordenação de ritmo, como um 1-2, 1-2, mantendo o centro de massa sob controle. O resultado visual é perturbador. Parece que a estátua está andando. E isso tem um impacto enorme, porque quebra um dogma. Não precisa necessariamente de rolos de madeira infinitos, nem de arrasto deitado o tempo todo. Existe um caminho intermediário, plausível, coerente com a narrativa local e com a física. Mas a investigação não para no deu certo uma vez. A pergunta vira: isso explica o conjunto inteiro ou só parte? Para uma hipótese virar forte, ela tem que explicar padrões reais. E a teoria do andar tenta responder 5 coisas ao mesmo tempo. 1. Por que tantos moais têm características parecidas de base e postura? 2. Por que existem moais ao longo de estradas, não só nos Aru? 3. Por que muitos moais quebrados aparecem perto da pedreira, como se falhas de transporte fossem mais comuns no início do trajeto, quando a logística ainda estava se ajustando ou quando o risco acumulado era maior? 4. Por que certas estradas parecem preparadas, como infraestrutura e não simples trilha? 5. Por que a tradição local fala em andar, não em arrastar? Quando uma hipótese explica várias peças com a mesma chave, ela começa a ganhar musculatura. E pesquisas mais recentes tentam reforçar isso com análise sistemática. Morfologia de estátuas, características de estrada, padrões de distribuição e quebra. Não só um experimento isolado. Agora, parte do dossiê é admitir o que não é consenso. Há críticas e limites reais. Nem todo moai tem o mesmo tamanho. Alguns são enormes e andar, um gigante, exige mais gente, mais corda, mais controle, mais chance de falha. O terreno varia. Em alguns trechos, a estabilidade pode ser um pesadelo. Outras técnicas podem ter sido usadas em momentos diferentes. Deitado em trenó, rolamento, arrasto com patins, e, em certos casos, vertical. E existe um erro comum do público: achar que só pode existir uma resposta. Sociedades humanas não funcionam assim. Elas testam, adaptam, misturam soluções, melhoram com o tempo. Então, o quadro mais honesto pode ser este: a teoria do andar não precisa ser o método único para ser valiosa. Ela pode ser a peça que faltava para explicar por que a história local dizia caminhar.
e porque alguns vestígios combinam com transporte vertical. O melhor efeito dessa investigação é tirar o Moai do campo da fantasia barata e colocar no campo do engenho humano. Porque andar não é milagre. É física aplicada com cultura. É uma comunidade entendendo pedra, corda, equilíbrio, ritmo e transformando isso em uma prática que vira história contada para os filhos. E quando os filhos repetem por gerações, a frase simplifica: eles andaram. O dossiê, no fundo, mostra isso. Às vezes a lenda não é mentira. Ela é só um resumo poético de um método real. Veredito do dossiê número 11. A teoria das estátuas andando não prova que os Moais tinham vida, prova que tinham projeto. Quando você junta tradição oral, forma das estátuas, estradas e experimentos, andar vira a explicação mais elegante para pelo menos uma parte do transporte. Em pé, balançando, avançando no ritmo. Arquivo número 011 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 012 comigo, se inscreve e comenta aqui embaixo. Para você, andar foi o método principal ou um método entre vários, usado quando o Moai e a estrada permitiam